12. Deixa marcado aí essa página da sua Bíblia e vamos somente fazer uma breve leitura, porque vai trazer um esclarecimento maior sobre o nosso estudo de hoje, aqui em Gênesis 4. Na verdade, a continuidade, desse tema, dessa temática aqui, que começa com Abel, que foi trazido aí pelo presbítero Jussiério, continua com a situação aqui de Caim e da descendência de Caim. Mas somente marca aí esse texto e vamos para o Evangelho de Mateus. Vamos fazer uma leitura breve lá em Mateus, que vai nos trazer um esclarecimento muito maior em relação a esse texto que nós estaremos estudando. Mateus capítulo 24, vamos lá ler, porque esse texto está em conexão com aquele. Então ele mostra a consequência do que está acontecendo ali naquela situação. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Todos encontraram? Amém? Então vamos fazer aqui a leitura. Mateus capítulo 24, versículo 36, que diz: Mas quando naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então vamos retornar lá para o texto de Gênesis, que é o alvo aqui do nosso estudo desta noite. E estamos abordando aqui, já trouxemos aqui uma abordagem relacionada a Caim, e estamos dando sequência com a descendência de Caim agora. Mas começando pelo versículo 14, vamos fazer aqui uma leitura para relembrar tudo aquilo que estamos estudando. Veja só, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz: Eis que hoje me lanças da face da terra. Isso aqui é Caim que está falando a Deus. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Toda a preocupação de Caim não era em relação ao crime, ao fratricídio que havia cometido, e nem tanto com relação a estar a partir de agora totalmente apartado, divorciado da presença maravilhosa de Deus. Mas sim, a sua única preocupação é o fato da justa punição que deve receber. Então ele sabe que qualquer um que o encontrar vai querer puni-lo gravemente. E essa é a sua única preocupação. Esse é o retrato de um pecador não converso, de um pecador não arrependido, que ainda está nas cadeias do seu pecado, que ainda está sendo incentivado pela sua carne, pela sua pecaminosidade. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal ou uma marca em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E essa aqui é a manifestação do Deus de graça no Antigo Testamento. Aquela visão equivocada de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus apenas irado, Deus se ira também. Também nós temos alguns textos que falam claramente da ira de Deus diante do pecado, diante da injustiça, diante da desobediência. Mas Deus não é Deus de graça somente no Novo Testamento. A graça de Deus se manifesta desde sempre, porque a graça de Deus foi Ele enviar o seu Filho, foi Ele destinar o seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário, antes mesmo de todas as coisas terem sido criadas. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o projeto de Deus para a salvação da minha e da tua vida já estava pronto antes mesmo de nós existirmos. Isso devido à presciência divina. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabia desta noite na qual você estaria aqui
para ouvir a sua palavra, para ser ministrado, para ser edificado na sua palavra. Então nós podemos louvar, engrandecer e glorificar a um Deus que tem o controle de toda a situação, ao Deus que tem o controle de toda a história, porque nada está oculto aos olhos de Deus, nada está fora da órbita do conhecimento de Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece a nossa luta, Ele conhece os nossos problemas, Ele conhece acerca de todas as coisas, e Ele tem tudo preparado para a nossa vitória. Então nós vemos aqui nesse texto, não vou explanar sobre ele, porque já foi ministrado, mas nós vemos a graça divina. Caim unicamente preocupado com a punição que iria receber, mas Deus mesmo assim em relação a Caim manifestou a sua graça, manifestou a sua misericórdia. E na verdade, quantos de nós também, mesmo sem merecer a graça de Deus, mesmo merecendo punição, mesmo merecendo condenação, mesmo merecendo o desprezo de Deus, mesmo assim Deus estende a sua mão graciosa para nós e nos resgata do nosso pecado, e nos resgata das nossas ofensas, e nos purifica, nos justifica e nos limpa com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que apaga todo o pecado. A graça de Deus se manifestou aqui no Antigo Testamento em relação a Caim, e a graça de Deus constantemente se manifesta em relação a nós. Nós só estamos aqui por causa da graça maravilhosa de Deus sobre nós. Como Jeremias diz, se não fossem as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos. Então nós temos que louvar, engrandecer e temos que agradecer a Deus pelas suas constantes misericórdias, porque suas misericórdias estão constantemente sobre nós, nos livrando de todo mal, nos livrando dos males que nós podemos vir a causar contra nós mesmos e nos guiando, nos orientando nesses caminhos, né? E exercendo sempre a sua misericórdia sobre nós. Então Deus foi misericordioso com Caim, como é dito aqui no texto. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, que é confusão, né? A gente trouxe aqui o sentido desse termo, confusão, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E ele edificou uma cidade e a chamou do nome conforme o nome de seu filho, a chamou de Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Matusael. Matusael gerou Lameque, e agora entra o nosso interesse aqui, do nosso estudo, que estaremos desenvolvendo aqui. Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O início da bigamia. O início da bigamia. Então nós temos afirmações da parte de Cristo, de forma muito clara, muito objetiva, dizendo, no princípio Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea os criou e os uniu para que sejam uma só carne. E aquilo que Deus uniu não separe o homem. Então a ética de Cristo é muito clara a respeito disso. A ética de Cristo não deixa lacunas, não deixa ambiguidades, não deixa algo um tanto confuso. Cristo é muito direto, é muito simples na sua afirmação. Mas quando nós olhamos para as atitudes daqueles que se afastam de Deus, nós vemos sempre um antagonismo em relação à vontade perfeita de Deus. Nós vemos sempre um posicionamento contrário às leis de Deus, um posicionamento contrário aos projetos de Deus. Por quê? Porque agora eles não estão mais debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Eles estão andando pela influência da sua própria carne. Eles estão andando pela influência do maligno, que infelizmente agora tem liberdade, tem autoridade sobre a vida deles. E aí você começa a ver as pessoas agirem em antagonismo à vontade perfeita de Deus. E quando começam nesse processo, aqui nós estamos vendo o início. Nós estamos vendo o princípio daquilo que veio a resultar no mundo que nós estamos vivendo, no mundo no qual estamos vivendo na atualidade. Com todos os seus dramas, com todos os seus problemas, com todos os seus conflitos, com toda a sua violência, com todo o abandono por parte de pessoas, com assassinatos de pessoas, com roubo, com extorsão de pessoas. Tudo isso tem seu princípio aqui. Tudo isso tem seu início aqui. E principiou como? Principiou num ato de desobediência em relação ao projeto e ao plano perfeito de Deus. Por isso que é muito importante, é fundamental que nós, analisando a nossa vida, nós analisando nossos projetos, nós analisando nossos planos, nós tenhamos sempre a submissão
tenhamos sempre a humildade de colocar os nossos planos aos pés da cruz, de colocar o nosso projeto de vida aos pés de Cristo, de submetermos a nossa vontade à vontade perfeita e maravilhosa de Deus. Porque mesmo que nós tenhamos grandes planos, mesmo que nós tenhamos grandes projetos, mesmo que nós façamos uma grande projeção para o nosso futuro, tudo isso será em vão se você não estiver no centro da vontade de Deus. Tudo isso será em vão se não for para a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Quantas pessoas que têm alcançado sucesso, têm alcançado riquezas, têm acumulado bens, mas a única coisa, que nem diz o ditado, tem gente que é tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Então, muitas das vezes, a pessoa acumula bens e riqueza, e sucesso e fama, e mesmo assim é uma pessoa vazia, e mesmo assim é uma pessoa decepcionada, e mesmo assim é uma pessoa triste. Por quê? Porque está fora do centro da vontade de Deus. Jesus Cristo, na minha e na tua vida, é como uma fonte, é como um manancial de águas que jorra para a vida eterna. Você não precisa buscar satisfação em alguma coisa de fora. Você não precisa buscar satisfação em alguma aprovação externa. Você não precisa buscar satisfação em alguma pessoa que dê elogios a você ou que te reconheça. Porque a tua fonte de satisfação está na presença maravilhosa de Jesus Cristo que está dentro de você. O Espírito Santo de Deus que faz morada dentro de você. E isso porque você está submetida, subordinada à vontade de Deus. A vontade perfeita de Deus. Caim tomou o caminho inverso. Começou a andar em antagonismo a Deus. E a sua descendência passou a seguir essa mesma tradição de agir sempre em contradição ao plano e ao projeto perfeito de Deus. E aí nós vemos através desse texto o que são as consequências das nossas escolhas. O que são as consequências das nossas atitudes. O que são as consequências das decisões que tomamos. Então lá atrás Caim tomou a decisão por deixar que a inveja invadisse seu coração. Por deixar que o ciúme tomasse todo o seu ser. E aí ele, movido por essa inveja, movido por esse ciúme, ele assassina o seu irmão Abel. Quando isso acontece, Deus antes disso o alertou. O mal está à porta, né? Não deixe que ele te domine. O aviso sempre vem. O Senhor sempre nos traz um alerta. O Espírito Santo de Deus que está em nós sempre nos traz um alerta em relação àquilo que Deus deseja para nós, em relação àquilo que nós devemos evitar. Então ninguém entra por um caminho errado porque Deus não orientou, porque o Espírito Santo de Deus que está conosco sempre está nos guiando, sempre está nos orientando. Como Paulo disse, andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. A lei do Espírito é uma lei que está dentro de nós, que ela antecede a situação na qual nós venhamos a desagradar a Deus ou fazer algo contra a vontade de Deus. Antes, quando você já é impulsionado para algum mal, o Espírito Santo de Deus fala dentro do teu coração. Não vai por aí, não toma essa decisão, não faça isso, não permita que isso aconteça, não permaneça nesse lugar, porque isso não é a vontade de Deus para você. Nós temos que ser sensíveis à vontade do Espírito Santo de Deus. Aqui nós estamos vendo o início de pessoas que começaram a se embrutecer, pessoas que começaram a achar que são donas do seu próprio nariz. É engraçado essa frase, né? Ela, para ser dona do seu nariz, ela tem que fazer tudo aquilo que atenta contra o plano perfeito de Deus na sua vida, né? Pois é, isso aí é um plano satânico para a destruição de uma grande geração, para a destruição de toda uma família, para a destruição de toda uma humanidade, que é exatamente o que a gente está vendo aqui ter início, com Caim, com a sua descendência, e agora com Lameque. E Lameque toma para si 2 esposas, como a gente também já tratou aqui na mensagem que já foi trazida. Lameque, em desobediência a Deus, começa a agir de acordo com seus próprios interesses. Começa a agir de acordo com a sua cabeça, de acordo com aquilo que ele tem desejo, de acordo com aquilo que ele é impulsionado a fazer. E aí quando você vê pessoas agindo assim, você vê o quanto elas vão cada vez mais se afastando da presença de Deus. E como elas vão se mergulhando em trevas. E como a consequência das suas atitudes vai começando a trazer uma destruição, não somente para a sua vida, mas para a vida daqueles que estão em volta dela. Saiba que, como o Senhor Jesus Cristo disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois uma cidade edificada sobre um monte. Se o sal for insípido, ou seja, não salga,
se o sal não preserva o ambiente da podridão, se o sal não causa ali uma modificação no ambiente no qual está, para nada mais serve, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Vós sois uma cidade edificada sobre o monte, ou seja, você é referência. Você é luz no meio das trevas. A luz não pode ficar num lugar isolado, escondido. A luz tem que ser colocada em destaque. Assim também é em relação à minha e à tua vida. Todos estão, mesmo que você não acredite, mesmo que você não perceba, as pessoas estão olhando para você. As pessoas estão vendo o teu testemunho. As pessoas estão vendo o teu exemplo. As pessoas estão ouvindo aquilo que você diz. A pessoa está acompanhando aquilo que você posta nas redes sociais. Ela está olhando para as suas decisões, para as atitudes que você toma. E as atitudes que você toma geram um impacto sobre elas. Um impacto positivo ou negativo. Agora, se Deus der testemunho de você como Deus de Jó, o que Deus teria a dizer acerca de você? Porque acerca de Jó, Deus disse, um homem servo, um servo fiel, obediente, que desvia do mal. Homem justo e que se desvia do mal. Deus, ele tinha algo a dizer acerca de Jó. Deus tinha o prazer em dar testemunho acerca do seu servo. E assim nós temos que pensar também, porque muitas das vezes a gente se concentra só naquilo que Jesus é para nós, naquilo que Deus é para nós. Ah, Deus é muito bom para mim. Jesus é maravilhoso para mim. Deus é extraordinário para mim. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. O mover, a presença maravilhosa dele. Só que às vezes a gente se esquece de perguntar em relação àquilo que nós somos para Deus. A maneira como temos vivido, a maneira como temos agido, as decisões que temos tomado. O que nós temos sido para Deus? O que Deus diria acerca de nós? Será que semelhante ao que diz no profeta Isaías, poderia dizer, ele olhará para o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito? Como Isaías diz, quando Cristo olha para mim e para você, ele diz, valeu a pena morrer na cruz do Calvário. Valeu a pena ter pregos enfiados nas mãos, nos pés, e uma lança atravessando do lado, e uma coroa de espinho na cabeça e chicotada nas costas, e cuspida no rosto e tapa no rosto, mas valeu a pena, porque ele serve a mim espírito em verdade, ele anda na minha presença, ele dá testemunho do meu nome, ele não envergonha o meu nome, ele de fato está de acordo com a minha vontade. Ele está andando de acordo com a minha vontade. Valeu a pena por você, valeu a pena tudo aquilo que eu sofri. Nós temos que fazer essa reflexão em relação àquilo que nós somos para Deus, como Deus olha para nós. O que Deus tem entendido, o que Deus tem julgado em relação às nossas decisões. Porque quando a gente não faz mais isso, a gente começa a agir de acordo com aquilo que nós desejamos, de acordo com aquilo que nós queremos, de acordo com aquilo que a nossa carne pede. E quando você começa a ceder a carne, você começa a ceder esses desejos, olha o caminho aqui, ó. Olha o caminho que eles tomaram. Começaram a se afastar de Deus, não se arrependeu do seu pecado, Caim, apenas tentou fugir da punição. Deus ainda manifestou sua misericórdia para ele, e dali para frente a sua geração foi ladeira abaixo. Pessoas que reiteradamente passaram a desobedecer a Deus e agir em antagonismo em relação à vontade perfeita de Deus. Veja, Lameque, e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim é Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá. Presta atenção no discurso aqui do Lameque. Ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Veja só, interessante aqui essa narrativa, e daqui a pouco a gente vai retornar nela, para a gente observar algumas questões aqui muito importantes. Mas somente para você já ter conhecimento, isso aqui está na forma de prosa.
Isso aqui é um pequeno poema que ele compôs. É uma pequena música que ele compôs para se jactar, para se orgulhar dos seus malfeitos, para se orgulhar das suas más atitudes, para se vangloriar dos seus pecados e da sua agressividade. Olha o caminho. Só que o caminho que Lameque está trilhando não começa com Lameque, começa lá com Caim. Começa lá com uma atitude errada. Começa lá com um desvio da vontade perfeita de Deus. Começa lá atrás com alguém que não se arrependeu do seu pecado e não retornou para a comunhão com Deus, não priorizou a comunhão com Deus, mas sim o seu conforto. Agora, pense numa situação triste, numa situação trágica. É uma pessoa convivendo constantemente dentro da igreja, convivendo constantemente na comunhão com o Espírito Santo de Deus, e mesmo assim, dentro desse ambiente santo, dentro desse ambiente de adoração, guardar uma raiz de pecado dentro de você, não se arrepender do seu pecado, não se converter e tomar o caminho de destruição como essa família tomou. E tomar um caminho se afastando gradativamente da presença de Deus. Daqui a pouco a pessoa já não adora a Deus da maneira como adorava. Daqui a pouco a pessoa já não obedece mais a palavra de Deus como obedecia no princípio. A pessoa começa a ficar relapsa, começa a ficar relaxada em relação a muitas coisas. Isso aqui não tem problema não, isso aqui não tem problema não. Começa a ser mais liberal em relação a muitas coisas. Daqui a pouco os seus familiares começam a perceber as suas atitudes e começam a adotar esse mau exemplo. E quando você vê, muitas das vezes, uma pessoa que serviu a Deus no início de uma forma tão maravilhosa, tão poderosa, quando você vai buscar lá os seus descendentes, estão todos desviados, estão todos no mundo, estão todos arrebentados. E isso começou lá atrás. Isso começou lá atrás. Isso começou numa pequena raiz de amargura, uma pequena raiz de pecado, uma pequena raiz que não foi arrancada. Por isso que o Espírito Santo de Deus está trazendo aqui essa mensagem nesta noite. Essa mensagem não é para pular, essa mensagem não é para rodar, essa mensagem é para refletir, é para você fazer uma autoanálise e você analisar como está a sua vida com Deus. E você analisar como está a sua caminhada com Deus. E você analisar como está a sua comunhão com Deus. Você fazer um raio-x, como Paulo alerta na leitura que se faz a ceia. Cada um julga-se a si mesmo. E aí você, com esse auto-julgamento que você vai fazer, você se colocar de uma forma aberta diante de Deus. Como o pregador que veio aqui, ele falou, você não permitir que no templo que é a tua casa, no templo que é o teu corpo, no templo que é a tua vida, porque nós somos templo e morada para o Espírito Santo de Deus, não permitir que o Espírito Santo de Deus fique limitado a um determinado cômodo. E que em outros cômodos dessa casa, falando metaforicamente, você guarde ali coisas que não são agradáveis a Deus, porque o Espírito Santo de Deus não vai tolerar habitar num templo imundo. O Espírito Santo de Deus não vai tolerar habitar num templo sujo. O Espírito Santo de Deus não vai tolerar conviver com algo que que não é de acordo com a sua natureza, que não é de acordo com a sua santidade, que não é de acordo com a sua pureza. O Espírito Santo de Deus, ele vem para habitar em nós, para dominar todo o nosso ser, para curar a nossa mente, tirar os pensamentos que vêm da parte do maligno, para curar o nosso coração e tirar toda a raiz de amargura, de tristeza, de rancor, de pecado, para habitar em todo o nosso corpo e tirar tudo aquilo que não agrada à presença de Deus. Como Jesus Cristo mesmo disse, a vara que está em mim dá fruto, e o Pai a limpa. Para quê? Para que dê mais fruto. Porque vão se acumulando impurezas, porque vão se achegando outros elementos da natureza que não compõem aquela árvore, não compõem aquela figueira, e vão tentando se aproveitar e sufocar o galho, sugar a seiva dele. E aí onde Deus vem com um processo de limpeza. Deus vem arrancando, Deus vem tirando, Deus vem removendo, Deus vem purificando. Então não se assuste quando Deus trouxer um processo de purificação sobre a tua vida. Não se assuste quando Deus colocar você numa prensa, quando você coloca a azeitona para tirar o azeite. E Deus coloca muitas das vezes nós nessa situação, para que nós possamos sair melhor do processo e nós possamos produzir fruto de uma maneira perfeita, como Deus quer que nós venhamos a produzir. Nós venhamos a gerar o fruto do Espírito, com todas as suas características.
Deus tem um compromisso sério com o nosso crescimento espiritual. E para isso Ele faz o que for necessário. Para isso Ele arranca aquilo que tem que ser arrancado. Para isso Ele corta aquilo que tem que ser cortado. Só que nesse processo inclui lágrimas. Só que nesse processo inclui sofrimento. Só que nesse processo inclui talvez um pouco de solidão. Só que nesse processo talvez inclui até abandono por parte daqueles que não estão entendendo o seu momento. Só que fica na presença de Deus, espera o tempo de Deus, espera o momento de Deus, porque na hora certa Ele vai te exaltar. Na hora certa Ele vai tirar você da prova. Na hora certa Ele vai tirar você da fornalha. Na hora certa você vai ser devidamente purificado e vai gerar frutos para o Espírito Santo de Deus. Mas por que Deus faz isso? Para que não aconteça o que está acontecendo com essa família. Para que não aconteça o que está acontecendo com essa geração. Essa geração está sendo toda condenada por causa de um erro de alguém que cometeu lá atrás e carregou esse erro e transmitiu esse erro para todos os seus descendentes. Veja só. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o santo nome do Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Veja só. Então nós fizemos aqui a releitura de todo esse estudo aqui que nós estávamos trazendo. E agora apenas algumas coisas eu quero pontuar. Em relação a Lameque, nós já falamos, né, com relação ao fato de Lameque ter tomado 2 esposas, e até relembramos aqui que essas atitudes em contradição à vontade perfeita de Deus, elas se encontram presentes numa vida que não tem mais temor. Tanto que a Sagrada Escritura, de uma forma extraordinária, ela nos diz que o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. O temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como nós temos nos relacionado com Deus. Se nós não temos perdido, não temos deixado o dia a dia, a rotina, né, as repetições, a mesmice, se por acaso nós não deixamos o temor se apagar. Porque Salomão, que foi o homem mais sábio, Deus lhe deu a sabedoria. Ele pediu para o Senhor lhe ensinar a entrar e sair no meio do seu povo. E Deus, além de lhe dar essa característica extraordinária, Deus lhe premiou com sabedoria, com riqueza, com poder. Agora, Salomão sabiamente depois vai colocar também nos Provérbios e no Eclesiastes, constatando, sabendo claramente qual foi o seu erro, ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos comunica esse alerta. Não adianta você ter toda a sabedoria do mundo. Não adianta você ser até mais sábio do que Salomão. Não adianta você ter toda a inteligência, capacidade, perícia, e alta formação, e capacidade financeira, e capacidade, muitas das vezes, intelectual. Nada disso vai fazer você ser bem-sucedido na presença de Deus se você perder o temor. O temor é o princípio de toda sabedoria. Então, quando você tem temor de Deus, você evita certas coisas. Quando você tem temor de Deus, você coloca um vigia na sua língua para não blasfemar contra Deus. Quando você tem temor de Deus, você emprega tudo aquilo que Deus lhe dá para a honra e glória do nome do Senhor na sua vida. Quando você tem temor de Deus, você sabe que em determinados lugares você não pode permanecer, porque ali estão blasfemando acerca de Deus. Como o Salmos diz, não se assentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque você tem temor de Deus. Então nós temos que, se necessário for, como diz na carta que o Senhor Jesus Cristo destinou aos Efésios, através do apóstolo João, lembre-se de onde caíste. Essa palavra é para mim, é para você. Se você não receber, eu recebo. Porque antes do Espírito Santo de Deus falar com você, ele fala comigo. Lembra-te de onde caíste e retorna ao primeiro amor. Aquele amor não fingido. Aquele amor que não era meramente uma expressão religiosa. Aquele amor que era ingênuo, que era inocente.
Aquele amor que era até exagerado, que fazia você cometer certas coisas que depois você pensou, falou, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer isso? Por quê? Porque você estava vivendo um amor verdadeiro. Claro que hoje você tem maturidade, então certas coisas você não faz mais. Só que quem disse que você pode perder aquele amor que você tinha no começo da sua fé? Hoje, faça essa oração. Peça para o Senhor Jesus Cristo te orientar nesse processo, para retornar ao primeiro amor, para retornar à fonte, para retornar ao centro da vontade de Deus, para retornar a este relacionamento íntimo com Deus, no qual o Senhor torna-se prioridade para você. Quando a sua prioridade é Deus, quando você está disposto a perder o que for, mas permanecer na presença de Deus. Então é isso que é maravilhoso, nós recordarmos, nós nos atentarmos para isso, para que nós não caiamos numa mera religiosidade, para que nós não caiamos numa mera repetição, como se aquilo que estamos fazendo fosse mero costume. Não, eu sei por que eu estou aqui para louvar e para engrandecer e para exaltar ao nome do Senhor. Eu sei porque eu trabalho para Deus, eu trabalho para que o nome do Senhor seja glorificado, através do serviço que eu presto lavando o chão, através do serviço que eu presto presidindo a igreja, através do louvor que eu entoo no grupo do ciclo de oração, através do louvor entoado pelos adolescentes ou pelos jovens. Tudo é para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. A motivação é o Senhor Jesus Cristo, a motivação é o amor ao Senhor Jesus Cristo. A motivação é para que Deus venha se agradar, para que Deus venha de fato receber o meu sacrifício, receber o meu louvor, e não por mero tradicionalismo, e não por mero costume. E quando você olha para isso, você olha para a situação do temor, e como o temor ele vai nos orientar ao longo de toda essa caminhada, você vê aqui uma família que perdeu totalmente o temor. O temor se foi da vida deles. O temor se apagou da vida deles. Eles não temiam mais a Deus. E quando você não teme mais a Deus, você perde todos os seus limites. Como o temor ele vai nos orientar ao longo de toda essa caminhada, você vê aqui uma família que perdeu totalmente o temor. O temor se foi da vida deles. O temor se apagou da vida deles. Eles não temiam mais a Deus. E quando você não teme mais a Deus, você perde todos os seus limites. Você perde todas as suas travas. Tudo aquilo que fazia você evitar determinadas atitudes. Tudo aquilo que fazia você evitar determinadas decisões. Decisões que só futuramente você ia ver o tamanho do prejuízo que elas causaram. E aonde você vê aqui a descendência de Lameque, que tomou as duas mulheres, você lê acerca dos filhos deles, como diz aqui, ó. E Ada deu à luz a Jabal, no versículo 20. E Ada deu à luz a Jabal, que foi o quê? Que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Exilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Noema. Quando eu olho para esse trecho aqui, para esse pequeno texto, o que a gente começa a constatar a partir daquilo que o Espírito Santo de Deus nos mostra? Que riqueza, ser bem-sucedido, ter sucesso nos seus empreendimentos, não é necessariamente a aprovação de Deus sobre a sua vida. E aí quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê uma família que está indo ladeira abaixo. A gente vê uma geração que está chafurdando na lama do pecado. Uma geração que está em antagonismo aberto contra Deus. Uma geração que perdeu totalmente o temor de Deus. E que começa a agir motivada apenas pelos seus desejos. Começa a tomar decisões motivadas apenas pela sua carne, pela sua pecaminosidade aberta. Não tem travas morais. Tanto que Lameque vai lá e toma 2 esposas. E aí futuramente a gente vai ver aqui, logo em sequência, a música que ele faz, jactando-se da sua violência. E quando a gente olha para eles, quem eles são? O primeiro filho dele, Jabal, é aquele que começou a domesticação dos animais. Começou a domesticar os animais. Com essa domesticação que ele começa a empreender, certamente ele vai obter disso um lucro absurdo. Porque agora eles não precisam estar constantemente caçando, eles têm os animais ali, né, guardados ali dentro do curral. E aí começa, com certeza, um processo no qual ele vai ser alguém poderoso na terra, ser alguém rico,
O outro que fala aqui, ele começa a desenvolver os instrumentos musicais. Então ele começa ali, né, a desenvolver a arte, começa a desenvolver, né, esse âmbito erudito, esse âmbito da arte, da música. Né? O outro que fala acerca dele, o que diz? Começa a desenvolver instrumentos de cobre e de ferro, armas, ferramentas, começa a trabalhar na manufatura desses objetos, né? A fundição, começa a descobrir os segredos da fundição. E aí quando a gente olha para esse histórico, o que a gente vê? A gente constata nessas informações algo que está diante dos nossos olhos hoje. Algo que está diante dos nossos olhos na nossa sociedade. Porque quantos de nós, somente se nós quisermos ser hipócritas, mas quantos de nós já não se viram aflitos por mesmo estarem servindo a Deus, por mesmo estarem andando em temor à palavra de Deus, mesmo estarem sendo fiéis a Deus, muitas das vezes serem grandemente afligidos por problemas, serem grandemente afligidos por limitações, serem grandemente afligidos por certas dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, dificuldades na família. E quando você olha muitas das vezes em volta e vê as pessoas que não estão andando no temor de Deus como você tem andado, pessoas que não estão obedecendo a Deus como você tem obedecido, que estão vivendo conforme os seus pecados, vivendo conforme o seu desejo carnal, muitas das vezes você olha para eles e você vê a prosperidade. Você vê muitas vezes um enriquecimento. As pessoas às vezes tendo dinheiro para dilapidar com as maiores bobagens, ou até para se autodestruir nas drogas, no sexo, no álcool, nos vícios. E quando você olha para isso, como que você não vai se afligir? Como que você não vai ficar de certa forma confuso? Como que você não vai se escandalizar quando você olha para essas coisas? Eu quero convidar você para se escandalizar juntamente com o salmista. Vamos lá, Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73, a partir do versículo 1. Já que para se escandalizar, vamos escandalizar dentro da Escritura, sem sair dela. Vamos lá. Salmo 73, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Diz o seguinte, ó: com efeito, a minha versão é NVI. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. É a situação de Lameque. É a situação dessa descendência aqui de Caim. Eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não compartilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. E aí você vê toda essa ideologia de gênero que tem surgido hoje, toda essa suposta arte que tem incentivado esse tipo de ideias, tem tentado plantar essas ideias na sociedade. Você vê tantas coisas que você nem pela sua mente, num sonho mais louco, isso passaria. Mas essas pessoas têm tempo e muitas das vezes empregam o seu tempo, empregam a sua capacidade, empregam o seu dinheiro em inventar essas fantasias, em inventar essas loucuras. Por quê? Estão sendo motivados pela sua carne. Estão dando vazão à sua carne, ao seu desejo carnal. Estão dando vazão à influência maligna que está os conduzindo. Sem temor de Deus, sem travas. Veja só. Motejam e falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca. E a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz, como sabe Deus? E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as minhas mãos na inocência. O salmista está rasgando o coração aqui. É a sua oportunidade. É a oportunidade para você se rasgar na presença de Deus.
É a oportunidade para você tirar a máscara e mostrar toda a sua verdade. Deus não se escandaliza com você. Deus não se escandaliza com as suas necessidades. Deus não se escandaliza com as suas carências. Se há alguém nesse universo perante o qual você tem que ser totalmente sincero, é diante de Deus. O salmista está fazendo isso. Colocando, como Pedro diz, lançando diante dele as vossas aflições, porque ele tem cuidado de vós. A gente pronuncia esse texto, mas muitas das vezes a gente não detalha. O que é uma aflição para você? É um desejo carnal? É um desejo de vingança? É uma tristeza que abateu seu coração? É uma inveja, muitas das vezes, de alguma situação que você tem observado e que para você é completamente injusta? É o momento de você rasgar o seu coração na presença de Deus. Porque se alguém tem resposta para você, é o Senhor através da sua palavra. Porque se alguém tem cura para o teu coração, é o Espírito Santo de Deus que está se movendo nesse lugar. Então você não vai sair daqui da maneira como você entrou, mas desde que você seja sincero na presença de Deus. Desde que você seja totalmente aberto na presença de Deus. Você abandonar aquela oração formal. Aquela oração bonita para todo mundo ver. Aquele comportamento formal para dizer que você está por cima das situações. Não, é o momento de você se lançar aos pés do Senhor. E como Pedro diz, lançar sobre ele todas as vossas aflições. Colocar aos pés dele, se indignar se for necessário, se revoltar se for necessário, se abater se for necessário assim. Mas quando o Senhor tocar em você, você não será o mesmo. E é o que o salmista vai experimentar aqui, veja só. Com efeito, inutilmente conservei puro meu coração. É isso que ele está dizendo. O que adiantou servir a Deus? O que adiantou ser fiel? O que adiantou andar na casa de Deus em fidelidade? O que adiantou evitar todos esses pecados? Se essas pessoas estão caminhando nisso, e olha como elas estão. Essa é a situação do salmista. Essa é a dúvida do salmista. Esse é o escândalo do salmista. E nós temos que aproveitar exatamente esse sentimento, essa oportunidade, para que nós possamos ser curados pela presença maravilhosa de Deus neste lugar, através da sua palavra. Veja só. Pois se de contínuo sou afligido e cada manhã castigado, deixa eu controlar o tempo aqui, e cada manhã castigado, se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Olha só, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. E atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho. E depois me recebes na tua glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmo 73, versículos 1 ao 28. Quando você olha para a geração de Caim, quando você olha para os filhos de Lameque, quando você olha para toda essa geração e você vê a prosperidade na qual eles estavam engajados e você vê a desobediência que eles professavam diante de Deus, muitas das vezes, olhando para esses mesmos indivíduos da nossa geração atual, nós nos sentimos como salmista, nós nos sentimos indignados,
Nós nos sentimos escandalizados. Todavia, da mesma forma como o salmista teve uma experiência extraordinária, essa experiência que o Espírito Santo de Deus quer proporcionar a você. Então, todo esse escândalo que você vivencia durante o dia, todos esses ataques, toda essa aflição, quando você entra na presença de Deus, você entende por que vale a pena sofrer. Quando você sente a presença maravilhosa de Deus, você entende por que vale a pena evitar o pecado. Quando você sabe que o Senhor tem garantido para você as mansões celestiais por causa do seu sacrifício, na cruz do Calvário, você sabe qual é o fim deles, como diz o salmista. Por isso que eu li para vocês o texto de Mateus, capítulo 24, versículo 36 em diante. O Senhor Jesus Cristo falou acerca deles. Quem é essa geração aqui? Essa geração vai se multiplicar até chegar nos dias de Noé. Vai se multiplicar e se espalhar na terra, e vão ter os filhos de Deus, conforme a gente vai ler aqui daqui a pouco, e vão ter as filhas dos homens, que serão as filhas dessa geração, daqueles que participam aqui dessa mesma geração, que vão se misturar e vão corromper toda a face da terra. E Deus vai olhar do céu e vai ver Noé, um justo. Quando Deus olha do céu, Ele encontra a sua amada igreja. Quando Deus olha do seu trono, Ele contempla a tua vida. Quando Deus olha das altitudes celestiais, Ele olha e contempla o teu testemunho. Ele vê a tua vida. E Ele deu ordens para que uma arca fosse construída. Noé passou 100 anos trabalhando naquela arca. E cada martelada de Noé era uma pregação para aquela geração corrompida. Da mesma forma, a nossa arca já está construída. A nossa arca chama-se Jesus Cristo. E cada vez que você adora, cada vez que você exalta, cada vez que você testifica, você está declarando para essa geração, mesmo que eles estejam vivendo da maneira como estão vivendo, estejam aproveitando tudo que estão aproveitando, o fim vem. O juízo vem. O grande e terrível dia do Senhor vai chegar. Só que para uns vai ser alegria, para uns vai ser festa, para uns vai ser regozijo, para uns vai ser arrebatamento, para uns vai ser adentrar as mansões celestiais, e para outros vai ser ranger de dentes. Nossa esperança não está aqui. Como Cristo disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que você prefere? Um pequeno período aqui gozando de todos os prazeres desse mundo, para uma eternidade no inferno, distante de Deus? Ou você prefere, mesmo perdendo algumas coisas aqui, como Cristo disse, aonde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se o teu coração está em Cristo, está guardado com Deus e ninguém toca, pode passar a aflição que for. Cristo disse, no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, eu venci o mundo. Da mesma forma como Ele venceu, Ele garante para nós a nossa vitória está em Jesus Cristo de Nazaré. Então, mesmo com as aflições que nós venhamos passar, mesmo que como salmista nós nos escandalizemos com a situação vivenciada no mundo, mas nós nos alegramos na presença maravilhosa de Deus. Aleluia. Quando o salmista colocou o pé dele dentro da casa de Deus, ele disse, agora eu entendi. Agora eu compreendi. Eu estava como um ignorante, eu estava como um irracional. Quando a gente é tomado por essa revolta, a gente fica assim. A gente começa a ignorar as bênçãos de Deus para nós. Veja, somente aquilo que você tem dentro de você, que é tão especial, que você não imagina nem o que é viver sem isso. Quando Cristo diz assim, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E quando diz assim, que a vós foi dado um espírito, que ao mundo não pode ser dado. O mundo não conhece o que é o mover do Espírito Santo de Deus que se move dentro de você. O mundo não conhece o que é sentir a presença de Deus que você sente cada vez que você invoca o nome do Senhor. O mundo não sabe o que é sentir o perdão da parte de Deus e ter os seus pecados perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. O mundo não sabe o que é entrar na presença de Deus como você entra. E quando você entra na presença de Deus, todos os males caem por terra, todos os males ficam pequenos, todos os problemas são resolvidos, porque você diz, maior é o meu Deus do que todos os meus problemas.
Quando você entra na presença de Deus, você sente algo que o mundo inteiro, com todo o seu dinheiro, com toda a sua droga, com todo o seu sexo, não pode sentir. Você sente a presença maravilhosa de Deus. Aonde quer que você esteja, mesmo se você se acidentar e for para lá na UTI, de lá você clama ao nome do Senhor e Deus se manifesta lá para você, mesmo no meio de uma aflição dentro da sua casa, com as pessoas brigando à sua volta, você invoca o nome do Senhor e Ele se manifesta ali e traz paz no vale para você. O mundo não sabe o que é ter um Deus como você tem. Então, mesmo que a gente não tenha todas essas vantagens que tinham os filhos de Caim, nós preferimos caminhar trilhando pelo caminho de Cristo. Mesmo que seja estreito, mesmo que seja difícil, mesmo que a porta seja apertada, mas vale a pena. Vale a pena porque Deus vai conosco. A presença maravilhosa do Senhor vai conosco, passo a passo, a cada momento. E aí, para finalizar, veja só, o texto que diz aqui, ó. E disse Lameque às suas mulheres, a Zila, né, a Ada e a Zila, ouvi minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. O que nós temos observado nessa situação aqui? Nós temos visto a soberba do mundo. Nós temos visto o desprezo do mundo pelas coisas de Deus. Nós temos visto todo esse louvor que o mundo dá em relação ao pecado. E o que isso diz para nós? Eu quero ler junto com você a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá, acho que dá tempo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, para você entender o que é essa manifestação aqui dessa geração. Veja só. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Vamos lá. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis, como está aqui na minha tradução. Difíceis. Veja só. Pois os homens serão o quê? Egoístas, centrados no seu próprio eu. Tudo eu, para mim. O homem é a medida de todas as coisas, das que são, para as que são, e das que não são, para as que não são. Ou seja, aquilo que é validado na sociedade é o que agrada ao homem, o hedonismo. Se agradou ao homem, satisfez algum desejo, atendeu algum desejo, alguma demanda, pronto, isso é válido. Se negou esse desejo, se fez com que o homem, reprimisse algum sentimento impuro, não, isso aí tem que ser rejeitado. Egoísmo, voltado tudo para o seu próprio ego. Veja só. Nos últimos dias sobreviverão um tempo difícil. Os homens serão egoístas, avarentos, e todo avarento é idólatra. Todo avarento é idólatra. Cuidado com a avareza. Você tem que ser controlado, administrar bem a sua renda, os seus bens. Mas cuidado com a avareza, porque todo avarento é idólatra. Para o avarento, seu Deus é o dinheiro. E Cristo diz, para não andar aflitos em relação a essas coisas, como que é a vez de comer, de beber ou de vestir, porque as aves do céu não plantam nem colhem, todavia Deus as alimenta. Os lírios dos campos não tecem nem fiam, todavia Deus os veste, e os veste melhor do que Salomão na sua glória. Então, eu não digo para você que você não tem que se preparar, que você não tenha que, de fato, trabalhar. Como Paulo disse, quem não quiser trabalhar, não queira comer. Então, você tem que, de fato, ter, sim, uma diligência na sua maneira de trabalhar. Mas, aonde está o teu coração? Tome cuidado para que o seu coração não seja roubado. Como Paulo disse, aqueles que buscam pelas riquezas atravessaram a si mesmos de muitas dores. Então tome cuidado, porque a avareza é sintoma de idolatria. Já que estão ansiosos, ou seja, gostam de se autoglorificar, se jactar, como Lameque estava fazendo no texto que a gente está estudando. Se jactando para as suas 2 esposas. Se jactando do quê? De ter feito bem? Seria também errado, mas pelo menos por alguma coisa produtiva, boa. Não, se jactando de haver cometido 2 assassinatos.
por motivos banais. Você vê que o pecado ele não começa grande. O pecado não começa grande, ele não começa avassalador. Ele não começa com um monstro desfigurado. Ele começa com uma pequena raiz. Que se não for cortada, como o Espírito Santo de Deus está cortando aqui nessa noite, por meio da sua palavra, Ele está trazendo você para o prumo de Deus. Ele está trazendo você para a medida de Deus. O âmbito da graça é o âmbito no qual o seu relacionamento com Deus é íntimo, é espiritual. Deus não quer apenas a sua formalidade, a sua forma, a sua aparência. Ele tem olhos de fogo e olha dentro de você. Ele quer tudo, Ele quer todo o seu ser. Seus sentimentos, sua inteligência, sua capacidade, suas fraquezas, suas necessidades. Coloca tudo ao pé do altar. Porque Ele vai trabalhar com tudo isso. Ele vai tocar em você, vai transformar você e vai moldar você como Ele fez com Israel. Como vaso na mão do oleiro. Vai colocar você na forma dEle. A maneira como Ele quer que você ande, a maneira como Ele quer que você seja. Veja só. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Ou seja, tendo que atender a todo e qualquer desejo e fantasia que surge dentro da sua cabeça. Né? Atendendo a todas essas demandas. Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, sempre contra a vontade de Deus. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, isso que é terrível. Tendo forma de piedade, como que adotando uma religiosidade, adotando uma aparência de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Ou seja, ele parece ser alguém que tenha piedade, que é alguém que esteja de acordo com a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus não tem poder na vida dele. A palavra de Deus não tem eficácia na vida dele. E aí quem vai dizer se essa palavra vai atingir o centro do teu coração ou não é você. Se você abrir o teu coração, a palavra de Deus entra como águas purificadoras. Porque Jesus Cristo disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus ela entra dentro de nós, nos purificando como águas, nos lavando. Tirando tudo aquilo que era impureza, tudo aquilo que não agradava a Deus. Veja só. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem a verdades. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daquele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, né, capítulo 3, versículos 1 ao 9. E é interessante olhar para essa descrição que Paulo faz, por quê? Porque essa descrição é atual. Essa descrição que Paulo faz está completamente atual. Então, aquele que há pouco tempo atrás aí na internet deu uma polêmica propondo atualizar a Bíblia. Propondo atualizar a Bíblia está desatualizada. Na verdade, ele é que está fora da graça de Deus. Ele é que está fora da sintonia com o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus ela não está falando tanto de coisas que estamos vivenciando na atualidade, como ela tem ainda muitas coisas para se cumprir. Muitas coisas que vão ainda acontecer, que estão para o futuro. Então, na verdade, ele é que está fora da sintonia. E não a palavra de Deus que está desatualizada. Quando a gente olha para isso aqui, a gente vê essa descrição e a gente se depara com essa realidade. Na qual aquelas pessoas da época de Lameque, aquelas pessoas descendentes de Caim, começaram a se jactar dos seus pecados. Começaram a se jactar dos seus crimes. Começaram a se orgulhar de cometer crimes e desobedecer à vontade de Deus. E a descendência que vai vir a partir deles será exatamente a descendência que será atingida pelo dilúvio. E quando olhamos para a situação que Paulo descreve, a descrição que Paulo faz cabe corretamente, tanto naquela geração deles, quanto na geração da época de Paulo,
quanto também cabe na geração que estamos presenciando neste momento. E o que isso diz para você? O que isso diz para mim? O que isso diz para a igreja? Isso diz para nós que está chegando perto o grande e terrível dia do Senhor. As condições que trouxeram o dilúvio, as condições que fizeram com que Deus dissesse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne. Quando Deus de fato vai decretar que vai vir destruição sobre aquela sociedade. Aí você olha para aquela sociedade, você examina as características dela. E quando você examina as características daquela sociedade, você vê que ela não é diferente da sociedade na qual nós estamos. Por isso que você pode ter certeza, nós estamos vivendo os últimos momentos sobre a terra. O Senhor Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo vai bradar o seu nome, como diz o hino: o meu nome Jesus Cristo chamar. E nós seremos levados dessa terra, porque todas as condições que apontam para o grande dia do Senhor já estão presentes. As condições já estão todas aí. As características da sociedade já estão todas presentes. E os sinais já têm se cumprido. Eu quero finalizar com esse texto maravilhoso aqui do final, onde fala também de esperança, que é a mensagem de fato. Ela trouxe algumas perspectivas terríveis acerca dessa sociedade da época de Caim e a sociedade também da nossa época. Mas ela também traz grande esperança. Veja só. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e este chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. O que é maravilhoso nesse texto é que, da mesma forma como você vê uma sociedade se corrompendo, da mesma forma como você vê um povo se perdendo, da mesma forma como você vê pessoas se afastando da presença de Deus, pessoas chafurdando na lama do pecado, por outro lado você vê que sempre tem alguém que quer buscar a presença maravilhosa de Deus. Sempre tem alguém que quer invocar o nome santo do Senhor. Sempre tem alguém que quer se submeter à vontade perfeita de Deus. E essa é a situação da igreja na atualidade. Essa é a situação que foi descrita em Gênesis. Ela é a minha e a tua situação. Porque, como diz Paulo em Tessalonicenses, que o mistério da iniquidade já está presente. Somente há um que o detém, até que do meio seja tirado. A tua presença no mundo ainda está segurando a misericórdia de Deus pelas pessoas. A tua forma de adoração, a tua forma de servir a Deus, a tua forma de testemunho ainda está detendo a manifestação total do maligno. Mas tudo aquilo já está pronto para o anticristo estabelecer o seu governo. Somente há um que o detém, que é o Espírito Santo de Deus, que está na minha e na tua vida e que está presente ainda neste lugar. Aleluia! A tua forma de adorar a Deus, a tua forma de viver, o exemplo que você tem dado, a forma como você tem vivido, você tem detido a ação total do maligno sobre a terra. Porque você é sal na terra, você tem preservado, para que esse mundo não apodreça no pecado. Mas breve virá o dia em que nós seremos arrancados daqui. Eu quero só deixar para você anota aí na sua Bíblia, para você ler em casa, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Maravilhoso é invocar o nome daquele que pode nos salvar. Também Salmo 116, 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o santo nome do Senhor. Também Atos 15, 17. Para que os demais homens busquem o Senhor. E também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu santo nome. Também anota aí Salmo 145, 18. Porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. Se você invoca o nome do Senhor, como Enos fez, a presença maravilhosa do Senhor está com você. Aonde quer que você esteja, Deus está com você. Veja só, também anota aí Salmo 116, 17. Ofertar-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o santo nome
do Senhor. Então, graças a Deus, mesmo que há uma geração se perdendo, há uma geração que está invocando o nome santo do Senhor. E é por isso que nós temos sido livrados por causa do santo nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse ensinamento. Meus irmãos, eu olho para esta mensagem e começo os nossos dias. Depois, quando o Júnior for dar continuidade ao monte de irmãos, nós vamos ver essa geração de Enos, né? É onde vem Noé.